Olá, queridos alunos da minha colega, professora Júlia. Meu nome é Marcos Paulo Rosa, eu sou estudante de Letras, Português e Espanhol pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E como eu falei aí na saudação, né, alunos da professora, minha colega Júlia. Eu fui colega da Júlia, né, na universidade, nós entramos no mesmo período e fizemos várias matérias juntos. E hoje ela me chamou para falar mais um pouco sobre Federico García Lorca, esse poeta e dramaturgo espanhol que vocês têm estudado, né, ao longo desse mês. E aí, quando eu vi que ela trabalharia o García Lorca com vocês, eu mandei uma mensagem para ela e sugeri esse tema que nós vamos trabalhar agora, porque eu fiz um trabalho sobre ele na faculdade e é um tema não tão falado, né? Na verdade é um livro não tão falado do Federico García Lorca e por isso eu achei interessante e relevante trazer para vocês. Bem, a obra que eu vou trazer hoje do García Lorca, de forma diferente do que se espera quando se fala do García Lorca, que é as peças, né? O seu lugar de dramaturgo, a obra que eu vou trazer do García Lorca não é uma peça, mas sim um livro de sonetos chamado Sonetos del Amor Oscuro. Então, sonetos do amor escuro, né, ou oculto. Como eu falei, é um livro de poemas, né, na forma soneto, que é uma forma clássica, que se compõe de dois quartetos, ou seja, duas estrofes compostas de quatro versos e duas estrofes compostas de três versos. Então esse livro é um livro de poemas composta nessa forma clássica, sonetos, e é um livro que fala sobre o amor. Mas antes de entrar mais profundamente no tema, eu gostaria de falar sobre algumas questões históricas que envolvem esse livro. A primeira informação que nós precisamos ter em mente para falar desse livro é o fato de que ele é uma obra póstuma. Portanto, não é uma obra que foi publicada pelo Garcia Lorca em vida. Foi uma obra que foi publicada póstumamente, de maneira também bem diferente, digamos assim, bem peculiar também. Mas, primeiro ponto é esse, não foi uma obra publicada pelo Lorca em vida. O segundo ponto que nós podemos falar sobre essa obra é que essa obra foi escrita pelo Lorca por muito pouco tempo antes dele ser assassinado pela ditadura franquista na Espanha. Todos nós sabemos que o Garcia Lorca ele foi assassinado, né, pela ditadura franquista na Espanha ali em 1936, né, porque os seus ideais, né, os seus ideais expostos na peça e aquilo que ele defendia politicamente, apesar de ele não ser um militante político, mas ele era simpático a, por exemplo, a Frente Popular, que era uma coalizão de esquerda. Então, as coisas que ele dizia em algumas peças, né, como, se eu não me engano, em Romance Ritano, onde ele traz os ciganos que não eram bem vistos para essa peça, né? Então, a defesa dos marginalizados, ele ter simpatia a partidos de esquerda, valores de esquerda e ser um intelectual muito relevante, né, fez com que ele fosse um alvo da ditadura franquista, né? E por isso ele foi, né, assassinado de maneira muito brutal, de modo que nunca mais se encontraram nem seus restos mortais, porque ele foi jogado em uma vala comum. Então, voltando, o segundo ponto é que esses sonetos, esses poemas, foram escritos muito pouco tempo antes dele ser brutalmente assassinado, ali por 1935 e 1936. E, como eu disse, eu quis trazer esse tema porque é uma obra não tão conhecida do Lorca. E por que não é uma obra não tão conhecida? Né? Além de, talvez, por ser uma obra póstuma, essa obra não é conhecida porque é uma obra que aborda o amor homoerótico, né? Aborda o amor homossexual, aborda o amor entre dois homens e, portanto, uma série de questões colaboraram tanto
para uma série de questões colaboraram tanto para a sua demora em ser publicada quanto também para o desconhecimento até de admiradores do Lorca. E quais são as questões, né, que se deram para depois que essa obra foi publicada, né? Porque eu falei que ela foi publicada postumamente, né? Não foi publicada pelo Lorca em vida, foi publicada postumamente. E como isso se deu? Como eu disse, essa obra são sonetos de amor homoeróticos, são sonetos de amor que abordam o amor entre dois homens. E digamos assim, o muso desses poemas era o Rafael Rapun, acho que é assim que se pronuncia, que foi uma espécie de namorado, assim, um homem a quem o Lorca amou e que foi há um tempo assessor de um grupo que, se eu não me engano, se chamava La Barraca, um grupo de teatro assim itinerante. E então o muso desses poemas foi ser Rafael Rapun, e é um livro de poesia homoerótica. Então, assim, esse fato fez com que, porque já não podendo ser o Lorca decidir como que, por ter sido uma obra póstuma e pelo Lorca não poder decidir então como que ele faria com ela, né, quem ficou com os direitos dessa obra tinha inoculado em si todas as problemáticas e preconceitos que a gente sabe que tem quando se trata de homossexualidade. Então, como que essa obra foi publicada? Essa obra foi publicada por um grupo, se eu não me engano, de 200. Acho que 200 não, acho que essa obra foi publicada por um grupo de intelectuais e foi impressa num livro assim, de capa vermelha e tudo, e foi entregue especificamente a 200 intelectuais, críticos, né, anonimamente. Então essa obra, ela não foi publicada assim em primeira instância de maneira oficial. Ela foi uma obra que foi publicada de maneira anônima por um grupo de intelectuais que enviaram, por sua vez, esse livro para outros intelectuais que sabiam que reverberariam a obra, porque como os direitos da obra estavam com a família do Lorca, a família não queria publicar essa obra. Então, por 50 anos, essa obra ficou anônima, até que em 1983 esse grupo de intelectuais publica essa obra de maneira anônima, mandando para pessoas específicas que sabiam que reverberariam a obra, e por conta disso, a família do Lorca, que tinha os direitos oficiais, se vê obrigada, né, a publicar. E aí, em 1984, a família publica esse livro num jornal chamado ABC, na Espanha, que era um jornal de direita, entretanto publica de um modo meio disfarçando, sem citar que era um livro homoerótico destinado a um muso, a um homem, não cita a palavra homossexual. Então ela publica, mas ao mesmo tempo deixa essa questão amena de lado. Então a gente percebe que tanto no setor do que se refere aos modos de como essa obra foi publicada quanto no que se refere ao desconhecimento das pessoas, em sua maioria, dessa obra, a gente percebe que tudo isso se dá por conta de uma coisa: homofobia, né? Então essa obra tanto foi demorada a ser publicada porque a família do Lorca, né, não queria publicar. Claro, um grande poeta espanhol. O Lorca era de uma família, né, bastante privilegiada, que tinha relevância, que tinha poder, né? Então, como pode o grande poeta espanhol das touradas, né, ser um gay? Né? Isso não pode, apesar de que dizem também alguns estudiosos
que um dos motivos pelos quais o Lorca foi morto foi também o fato de ele ser homossexual, mesmo que isso não fosse declarado e se falasse apenas em círculos. Mas a gente vê, né, como que a homofobia, né, é uma chaga presente desde muito tempo, né? E como mesmo quando a gente acha que foi publicado, foi exposto, então está resolvido, não. Mesmo sendo publicado, mesmo sendo exposto, ainda assim se arrumou um jeito de amenizar a carga do que se dizia ali e deixar com que aquilo ali não aflorasse no sentido profundo naquilo que se queria dizer. Então acho que a coisa mais importante que eu queria era trazer aqui era rememorar essa essa imagem do Lorca, porque esse livro de sonetos dele, esse livro de poemas dele, demonstra a sua angústia, a sua dor. Tem vários poemas que falam sobre a sua angústia, sobre a sua dor com o fato das repressões sexuais que viviam e que faziam, portanto, ele não poder ter um relacionamento assumido com o Rafael. Poemas que falam, né, da sua dor, né? O próprio nome do livro, Sonetos del Amor Oscuro, Sonetos do Amor Obscuro, que inclusive também foi alvo de diversos debates entre especialistas, porque alguns falavam que o obscuro não tinha a ver com a questão de obscuro no sentido de que esse obscuro se referia a um amor homossexual, né, um amor que não se podia dizer, mas esse escuro tinha a ver com o fato de ser um amor difícil, né, um amor complicado. Então você vê como que várias estruturas e, né, várias coisas ficavam ali, entendeu? Se manifestando para retirar esse valor, né, esse valor homoerótico da obra de Lorca. Então, o que eu queria fazer hoje, ao trazer ao conhecimento de você dessa obra do Lorca, é de alguma maneira honrar a vida do Lorca, né? Porque ele não pôde honrar a vida dele, porque ele não pôde ter uma vida completamente do modo como ele queria ter, porque ele tinha que se esconder. E também honrar e também tirar da obscuridão a sua sexualidade, o seu desejo, para que também a homossexualidade possa passar a ser mais vista, mesmo ainda nesses tempos que nós temos mais liberdade, mas ainda assim essa liberdade é pouca e castiga a muitos que não conseguem usufruir delas. Então, a grande motivação de eu trazer esse livro ao conhecimento de vocês é honrar a memória do Lorca, né? Honrar a memória do Lorca e, ao mesmo tempo, trazer, né, para esse lugar de visibilidade quem ele era e também a homossexualidade, a homoafetividade como uma maneira digna de existência, de relacionamento, para que isso se normalize cada vez mais. E para terminar, eu vou ler um soneto desse livro que se chama El Poeta Disse la Verdad, que é um poema em que ele expõe toda a sua melancolia, toda a sua tristeza, todo o seu sofrimento, para que, através da demonstração dessa melancolia, dessa tristeza, desse sofrimento, o seu amado, o seu amante, aquele a quem ele ama, se compadecesse desse sofrimento e assim passasse a o amar. Então, desse modo, eu vou terminar esse vídeo. Espero que, de algum modo, esse vídeo seja proveitoso para vocês. Eu não tenho tanta... Na verdade, eu não tenho nenhuma intimidade, assim, em gravar vídeos desse modo. Então, com certeza, as informações podem ter ficado um pouco difusas, um pouco até mesmo confusas, mas nesse emaranhado todo, espero que vocês consigam tirar
algumas coisas, possam ir pesquisar mais e possam, né, passar essa palavra do Lorca, né, esse conhecimento que vocês têm agora sobre a sexualidade do Lorca, sobre o fato de ele ter um livro sobre isso, sobre o fato de que ele era gay, sobre o fato de que ele era homossexual, e como isso acabou sendo fruto de dor e sofrimento para ele, por ter vivido numa sociedade homofóbica que não permitia isso, que vocês passem isso em diante, porque a partir disso, a partir dessa ação de cada um de nós, a gente melhora o mundo para que outras pessoas hoje, né, homossexuais, vivam bem e livres como Lorca não pôde viver. Então, vamos ao poema. El poeta dice la verdad. Quiero llorar mi pena y te lo digo para que tú me quieras y me llores. En un anochecer de ruiseñores con un puñal, con besos y contigo. Quiero matar al único testigo para el asesinato de mis flores y convertir mi llanto en mis sudores en eterno montón de duro trigo. Que no se acabe nunca la madera del te quiero me quieres, siempre ardida con decrépito sol y luna vieja. Que lo que no me des y no te pida será para la muerte, que no deja ni sombra por la carne estremecida. É isso, muito obrigado. Repassem a palavra de Lorca, repassem esse conhecimento que agora vocês têm, para que as pessoas saibam que esse grande poeta, conheçam mais esse fato sobre esse grande poeta espanhol, que esse grande poeta espanhol era assim, era gay, para que assim nós possamos abrir clareiras e espaços de mais amabilidade, liberdade e possibilidade das pessoas serem quem são, sem ter que se esconder. Tchau, muito obrigado. E se puderem, me sigam nas minhas redes sociais, @MarcosPauloRosa, Rosa com Z, que eu sou poeta e também coloco minhas poesias lá. Tchau e muito obrigado.